Atualmente, durante o mês, diversas instituições abordam um tema para encorajar mulheres a... Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Gilvan na área novamente para mais uma aula. E agora a aula que o professor Gilvan gosta demais, meus queridos. A área de direito. A área de direito é muito boa, meus queridos. E vamos aprender um pouquinho mais sobre legislação empresarial ou tributária, né? A gente vai tentar ver a Constituição Federal também em si. Vamos lá, meu querido diretor maravilhoso, vamos focar, vamos focar. O que é que nós vamos ver hoje? Legislação social e trabalhista. O que é que nós vamos ver hoje? Hoje, meu amado aluno, a gente vai fazer a introdução, a gente vai... A gente vai fazer a introdução do direito tributário. A gente vai falar de Estado, a sua atividade financeira. A gente vai falar do sistema tributário brasileiro voltado dentro da Constituição Federal. A gente vai trabalhar dentro da Constituição Federal estes assuntos e fazer questões, tá, meus amigos? Meus queridos alunos. Pois bem, vamos lá. Mas antes disso, eu quero recapitular um pouquinho de leis, principalmente a Constituição Federal, que é a nossa lei suprema, a nossa lei suprema. Pedi para vocês abrirem a Constituição Federal de vocês. Quando vocês abrirem a Constituição Federal, ela vai aparecer desta maneira aqui, ó. Princípio, o título 1 dos princípios fundamentais, aí tem um artigo 1, ó. Lembra que eu falei para vocês, expliquei para vocês, ó, artigo 1, tá? Artigo 1, o que que significa? A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito, tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho de livre iniciativa, pluralismo político e diz assim, parágrafo único. Lembrando que isso aqui é inciso, ó, inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4, inciso 5. Aí ele diz no parágrafo único, todo poder emana do povo, em quem exerce por meio de representantes eleitos diretamente no termo dessa Constituição. Vamos supor o seguinte, eu tenho uma procuração, eu quero que a Fabiana Rodrigues resolva um problema para mim em Pix. Eu preciso passar o poder para ela. Ela me representar aí em Pix, que eu não posso estar aí presente. Eu assino uma procuração. Eu faço uma procuração, entrego para a professora Fabiana Rodrigues e ela vai me representar aí na cidade de Pix. Tudo ela vai fazer em meu nome, através da procuração. É a mesma forma do voto. O voto é um tipo de procuração. Quando você elege um prefeito, um deputado federal, um deputado estadual, um senador, você está dando poder. Quando eu coloco assim, todo poder emana do povo. É o povo. Quando um representante político faz alguma tomada de decisão, ele está representando o povo. Ele vai exercer por meio de eleição direta. Ele vai fazer as suas tomadas de decisões através dessas eleições. Aí você diz assim, poxa, professor, quer dizer que aquele cara que está lá no poder, ele é representado por mim? Sim. Você deu uma procuração para ele. E dentro da lei, do artigo 1º da Constituição Federal, que a gente vai entender isso, para a gente chegar em direito tributário, que a gente está recapitulando, a gente tem o tipo de governo. Tem uma forma de governo, nós temos a forma de Estado. Ó, presta atenção, república. É a nossa forma de governo. Forma de governo. Federativa
é a nossa forma de Estado. Quando ele diz assim, é formado pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. São 3 aí, ó. Eles não podem se separar, gente. Por isso que ele chama-se de indissolúvel. Os estados não podem se separar para formar um país. Como assim, professor? Rio Grande do Sul quer conquistar sua independência. A partir de hoje, o Rio Grande do Sul não quer fazer mais parte da República Federativa do Brasil. Ela vai ser chamada de República Federativa do Sul. Pode acontecer isso? Não. Por quê? Porque a Constituição Federal não permite isso. Ela amarrou isso. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal, constituindo um Estado democrático de direito, regime de governo. Regime de governo. Caraca, professor, que massa! Então, aqui é o regime de governo. Nós temos aí a forma de Estado, forma de governo, regime de governo e temos o sistema de governo, que é o sistema presidencialista. Olha, professor, nós temos 4 coisas aí. Sistema presidencialista. Então, professor Gilvan, todo poder emana do povo, por meio de seus representantes eleitos diretamente. Aí ele tem princípios. A forma de Estado federativo, a forma de governo, o regime de governo, constitui-se em um Estado democrático. Ele tem como seus fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e iniciativa. Então, gente, a República, a Constituição Federal de 88, ela é assim, representada com a nossa bandeira. Ela tem um macete, que a gente pode aprender o artigo 1º, que chama-se Fundamentos da República Federativa do Brasil, que é só si diva plu. São mnemônicos, são bizus, que nós vamos aprender aqui hoje. Professor, qual é o bizu que eu preciso aprender o artigo 1º? Gente, por que é importante aprender o artigo 1º, artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º da Constituição? Porque ele puxa todos. Todos. Deu para entender? Então eu tenho soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, nível de iniciativa e pluralismo político. Só si diva plu. Então, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho. O que isso significa soberano? É um país que tem suas próprias leis, meus amados. É um país que ninguém pode adentrar sem sua própria permissão. Vamos supor que chega um avião dos Estados Unidos, vários aviões do Exército dos Estados Unidos, invadindo nosso território, espaço aéreo. O Brasil vai perguntar: opa, peraí, vocês estão entrando aqui por quê? Ah, vamos tomar a Amazônia. Um país qualquer, X, quer tomar a Amazônia. Pode? Não, porque nós somos um país soberano, nós temos leis, nós temos exército, nós temos força. Cidadania. Existem 2 tipos de cidadania. 2 tipos de cidadania. Como assim, professor? Anote aí. Pegou caneta e papel? Caneta e papel na mão. Para a gente entender o que é ser cidadão. É muito importante. Existem 2 tipos, no sentido estrito e no sentido amplo. A cidadania pode ser vista sobre 2 óticas: amplo ou restrito, ou estrito. A cidadania pode ter 2 sentidos: o amplo e o restrito. Restritor. Anotaram? A cidadania ela pode ser vista como 2
dois pontos de vista. O sentido amplo é quando nós somos cidadãos, quando a gente possui todos os direitos e garantias fundamentais. Como assim? A partir do momento que você já nasce, você já é um cidadão. Você entra através das leis. Você não é marginal. Quando eu digo assim, rapaz, o Gilvan Duarte é marginal. Estou à margem da lei. Marginal é estar à margem da lei. Ah, professor, agora que eu vim entender o que é ser marginal. É restrito. Tem a ver quando eu vou votar. Eu tenho um título de eleitor. Se eu não tiver um título de eleitor, eu não sou um cidadão no sentido restrito. Se eu não voto, eu não sou um cidadão no sentido restrito. Se eu não voto. Agora, se eu voto, eu sou um cidadão no sentido amplo e restrito da palavra. Então, cidadão no sentido estrito ou restrito, ele veio, de acordo com o professor, doutrinador da área do direito, Rodrigo César Rebelo Pinho, ele fala que esse cidadão no sentido restrito ou estrito, tanto faz, é o direito de participar da vida política do país, a vantagem nacional, abrangendo o seu direito de votar. Deu para entender, gente? Ele pode ser escrito como estrito ou restrito. Estrito ou restrito. Mesma coisa. Pode ser escrito dessas duas maneiras. Dignidade da pessoa humana. Nós somos dignos de ter saúde, um lar, comida, lazer. Isso é ser digno. E nós temos os valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Eu posso abrir meu próprio negócio. Legislação empresarial. Posso ter meu próprio negócio, valores sociais de livre iniciativa. Pluralismo político é porque o cidadão brasileiro ele tem várias concepções, ideias políticas. Não é partido não, é ideias. Então nós temos aí o sócio de Vaplu. Então a forma de Estado adotada no Brasil é federativa. A forma de Estado reflete o modo de exercício do poder político em função do território. A federação caracteriza por forma composta ou complexa, pluralidade de poderes e pluralidade na Constituição. Ela rege princípios: federativo, republicano, democrático de direito, soberania popular, separação de poderes, fundamentos, objetivos, princípios. Então, eu tenho que entender que a nossa forma de Estado é federativo, nossa forma de governo é republicano, o nosso regime de governo é democrático, nós temos soberania, nós temos separação de poderes. Significa o quê? Separação de poderes, professor? Que o poder executivo, nós temos três poderes. Três. O executivo, o legislativo e o judiciário. Nós temos três: o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles são independentes e harmônicos. Não existe hierarquia entre o executivo, o legislativo e o judiciário. O judiciário não está acima do legislativo. O legislativo não está acima do executivo e vice-versa. Então nós temos fundamentos, que é o sócio de Vaplu. Nós temos os objetivos, que nós vamos ver já já, e os princípios, quando regem a sua relação internacional. Vejam só. Quais são, sistematizando o artigo 1º, forma de governo, sistema de governo, sistema político, ó, conhecido também como regime, ou esse aqui, conhecido como forma de Estado. E esse aqui, sistema
sistema político. Se você conseguir aprender aqui, ó, esse e esse, só resta um. Aprenda os três que o terceiro você não erra. Aprenda. Então nós temos aí a República Federativa Democrática Presidencialista do Brasil. Aprenda assim. República significa forma de governo, federativa, forma de Estado, democrático, regime de Estado e presidencialista, sistema de governo ou sistema político. Então, meu caro aluno, dentro da Constituição Federal, nós temos, quando ele fala assim, ó, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel. União dissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Vamos lá, estados, Distrito Federal e municípios. Isso faz parte isso pode ser dividido como uma administração pública direta. Nós temos 4 entes. Quatro, que é o governo federal, conhecido como União, estados, que são 27 estados federativos. 27. Quer dizer, 26 mais 1. A gente fala assim, correto. E os municípios. Professor, na prova cai assim, ó. Na prova pode cair assim. Na prova. Na prova pode cair uma pegadinha. Ele pode dizer assim, que os entes da República Federativa do Brasil, ou da administração pública direta, são União, Estados-membros, Distrito Federal, municípios e territórios. Errado. Errado. Não existe esse negócio de território. Somente União, Estados, membros, Distrito Federal e municípios. Somente. E indireto, professor? Nós temos as entidades, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Nós temos esses que faz parte da administração pública direta e indireta. Certo? Por exemplo, na União, vamos falar de governo federal. Nós temos do Poder Executivo o presidente. E o presidente ele tem seus ministros. Certo? Seus ministros que vai administrar a administração pública indireta. Uma autarquia federal como Agência Nacional de Telecomunicações. É uma autarquia. É uma autarquia que faz parte do governo federal. Só que ela faz parte da administração pública indireta. Uma FUNAI, Fundação Nacional do Índio, é uma fundação pública. Uma empresa pública, 100% pública, Caixa Econômica Federal. Uma empresa mista, que ela é tanto pública como privada, Banco do Brasil. Banco do Brasil. Empresa pública, Correios. Então, gente, cada um desses órgãos, eles ajudam a União. Ele é o braço. Ele é o braço da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal. É isso. Eles são. Conseguiram compreender? Para a gente conseguir entender e compreender este assunto, a gente precisa ficar antenado, que é a Constituição Federal. De uma maneira bem simplória. Professor, então, a administração, ela pode ser a União, que é federal. Federal, nós temos o presidente e seus ministérios. Estadual, nós temos o governador e as secretarias. Municipal, nós temos o prefeito e as secretarias.
nós temos do Distrito Federal governador e sua secretaria, a administração indireta. Autarquia, empresa pública, ele não faz parte. Não faz parte. Então, observem que aqui dentro da administração faz parte de uma hierarquia, ó. Ó, um organograma. Tá aqui o presidente, aí tem seus ministros. Ele faz parte de um próprio organograma. Indireta não, gente. A indireta, ele não faz parte do organograma. Cria-se outro organograma, outra estrutura organizacional, ó. Cria-se outro. Quem criou essa outra estrutura? A administração direta. Criou uma outra estrutura organizacional, que é a indireta, para ajudar. Criou outra. De uma maneira bem simplória. Nós conseguimos entender. Criei outra. Para poder ajudar no trabalho da administração pública. Conseguiram compreender? E entender? A administração pública direta, eu enxergo dentro do próprio organograma. E indireta é quando eu crio outro organograma. Outro CNPJ. Gente, estão conseguindo compreender? Essa parte é mais difícil da maioria dos meus alunos compreenderem. Mas eu preciso que vocês me digam se vocês estão compreendendo. Se está restando dúvida ou não. Que às vezes a gente fica com essas dúvidas. Professor, eu não estou conseguindo compreender. Como? De que forma você não está conseguindo? Então eu quero que vocês me derem aí um feedback. Direito não é fácil do entendimento. Não é fácil. Conseguiram compreender? De uma maneira simplória que eu trouxe para vocês? Beleza. Então, gente, a organização administrativa da União, nós temos esta visão. Nós temos que ter essa visão. De que forma que nós temos essa visão, professor? Tranquilo? Espero que vocês consigam entender o que eu estou colocando aqui para vocês. Para vocês não ficarem perdidos. Vamos para frente, professor. Então, gente, o processo mnemônico, quando eu falo assim de mnemônico, gente, significa, esse processo mnemônico, significa que a gente tem que compreender este assunto de uma maneira bem simplória. Entenda aí esse assunto de uma maneira bem simplória, o que seria um processo mnemônico. O que seria esse processo mnemônico? É decoração. Nós conseguimos decorar, entender. Certo, meus amados? De que forma eu vou entender, professor? Tranquilo? Estou conseguindo entender e compreender. Então, o mnemônico é só se vaplu. Só se de vaplu. Aprenda só os primeiros. Aprenda só os primeiros. Os primeiros nomes. Conseguiu entender? Só os primeiros nomes. Só se de vaplu. Aí você consegue. Tranquilo, meus amados? Alguma dúvida? Do
que está sendo colocado aqui para vocês. Aí a gente compreende esses aspectos. Beleza. Sócio de Vaplu. Aí, professor Gilvan, quando eu pego o artigo 2 da Constituição, ele fala que a União, né, os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, são independentes e harmônicos. Os poderes da União, ó. Legislativo, qual é a função? Aí tu coloca assim, ó. Função típica. Típica. Função típica de legislativo. Criar. Criar leis. E fiscalizar. Fiscalizar. Professor executivo, administrar. Judiciário, julgar. Julgar leis. Criar leis e fiscalizar, administrar e julgar leis. Então os poderes são independentes e harmônicos. Então função típica em criar leis e fiscalizar. Por que eu coloquei esse nome, função típica? Porque atipicamente, presta atenção, de maneira atípica, então função atípica é uma função que não tem obrigação, não nasceu comigo, não é minha função. Por exemplo, eu contrato a professora Lidiane para ser recepcionista. Então a função dela típica é ser recepcionista. Isso é uma função típica dela. Atipicamente, ela pode exercer o papel de vendedora, de assistente administrativo. Mas não é o papel dela, é a mesma forma que acontece dentro dos poderes. Professor, o executivo. O executivo, ele pode criar leis? Pode. Criar. Por exemplo, o regimento interno do Ministério do Meio Ambiente. É uma lei, uma norma. Quem criou? O executivo, o próprio ministério. Professor, o legislativo pode fazer concurso? Pode. Não é a função do executivo administrar? Sim, mas o legislativo, o judiciário pode fazer concurso. Isso aí é uma função atípica. Fazer concurso, seleção, processo seletivo. Entendidos, meus amados? Então a gente consegue compreender de uma maneira muito simples. Então toma cuidado com essa palavra de típico e atípico. Função tipicamente, as provas têm cobrado muito isso. Essa palavra a gente tem que entender. Olha aí, função típica e atípica. Poder executivo tem administrar, executar as leis. Poder legislativo, legislar, fiscalizar. Poder judiciário, então legislar, criar leis. Professor, atipicamente ele pode legislar? Poder executivo pode. Então, artigo 2, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, vocês estão conseguindo compreender o artigo 2. Então, existem os poderes típicos e atípicos. Então, tentei explicar para vocês de uma maneira bem simplória, que seria atípico e típico, para vocês não errarem provas. Não errarem provas, que às vezes a gente acaba errando, certo? Em provas. Então, meu amado aluno, depois que nós vimos o artigo 1º e o artigo 2º, professor Lidiane, nós vamos para o artigo 3º, que é lindo. Olha só o que ele diz. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza, quase não sai.
marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem os preceitos, sem preconceitos. Aí tu coloca assim para decorar: ó, origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É só colocar assim, ó, o macete, ó, sem discriminação de risco. Assim você decora, ó. Risco é uma forma de aprender, ó. O inciso 4. Promover o bem de todos sem preconceito de risco. E quaisquer outras formas de discriminação. O que quer dizer risco? É a abreviação dessas palavras, ó. Raça, idade, sexo, cor e origem. Mesma coisa. É só uma forma de nós podermos entender e aprender. É da mesma forma, a gente pode pegar aqui, ó. Com, garra, erra, pô. Ó o macete. Procongaer. 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 Isso é um primeiro macete. Promover o bem de todos sem preconceito de risco, idade, né, ou qualquer outras formas de discriminação. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sempre. Aí tem os macetes. Com garra erra pouco, outro macete, ó. Eu gosto mais desse. Eu consigo aprender. Lembra do sócio de Vaplu? Aí agora nós temos, além do sócio de Vaplu, nós temos com garra erra pouco. Com garra erra pouco. Com garra erra pouco. Conseguiram compreender? Então, gente, depois que nós aprendermos o artigo 1º, 2º, 3º, nós vamos para o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege em suas relações internacionais. Aí eu sempre decorei assim, ó, interpré-alto não é igual a rede com soco. Eu decoro assim, ó, interpré-alto não igual a defê, so, re, co, co. Como assim, professor? O senhor tá ficando doido? Ó, decora sempre os primeiros, ó, pré-alto não igual defê, so, ré, co, co. Interpré-alto não igual a ré de com soco. Faça assim. A forma de é um mnemônico que eu utilizo para decorar, aprender a lei. Nós temos os princípios que vai regir as relações internacionais. A independência nacional. Gente, nós somos um país totalmente independente. Prevalência dos direitos humanos. Nós temos que ter a questão de não maltratar o ser humano. Não fazer certas coisas erradas. Tem que ter a questão dos direitos humanos. Deu para entender? De uma maneira bem simplória, eu vou destrinchar. Então, gente, o artigo 4 é uma questão que é tão importante, ela é nítida. Artigo 4 da Constituição Federal. Ela é maravilhosa. Se você conseguir entender essa Constituição, né, que tem várias dicas de maneira comentada, por exemplo, a gente precisa compreender. Então vamos lá, professor. Vamos compreender cada aspecto. Professor, quando eu digo que eu tenho prevalência dos direitos humanos dentro da Constituição Federal, ou quando eu digo a independência, significa
que nós não temos dependência, não há Estado verdadeiramente soberano. Sem independência não há Estado. Como assim? Lá nos Estados Unidos, gente, cada estado, os 13 estados, né? Existe lá 13 estados, 13. Cada um tem sua independência. Cada um. Estados Unidos é assim. Aqui não. Estado do Piauí, Estado do Maranhão, cada um faz parte da República Federativa do Brasil. Então existe a independência nacional. O inciso 2. Prevalência dos direitos humanos. O que significa? Se a gente olhar a regência das relações internacionais, os tribunais, então existe assunto de dizer que os direitos humanos eles têm que prevalecer. A autodeterminação dos povos. É liberdade de todos os povos, gente. Conduzir por si próprio, estabelecer por rumo ao seu destino, político, econômico, social. Riqueza, recursos naturais. Seu povo tem sua cultura. Não intervenção. Questão, gente, de proteção de direitos humanos. Que às vezes extrapola o âmbito propriamente doméstico do Estado, gente. Que não pode haver intervenção das Nações Unidas. Não pode haver intervenção para acabar com a instabilidade das relações internacionais. Eu não vou intervir. Ah, o país da Ucrânia com a Rússia está em guerra. Vou lá e vou intervir. Não, não tenho essa não intervenção. Igualdade entre os estados, gente. Igualdade entre os estados significa que um estado de economia frágil ou um estado com grande riqueza, potência, são todos titulares de direitos e obrigações. Não existe um estado favorito de um presidente ou de uma Câmara do deputado. Não existe. Ou seja, gente, os estados devem ser economicamente, socialmente e culturalmente iguais. Se não todos, há de quem tem a mesma voz jurídico-política. Então, a gente tem que ter todos iguais. Tem como. Defesa da paz. O que significa ali, ó? Defesa da paz. Defender a paz significa, gente, no âmbito das relações internacionais, o comprometimento de não adotar ou tolerar que se adote qualquer medida que tenda a destabilizar a harmonia entre nós, estados, usando a força armada. Eu pego a força armada do estado do Piauí, quero invadir o Maranhão para poder anexar o Maranhão ao Piauí. Não pode. Nós temos que defender a paz. Nós não entramos em guerras. Solução pacífica em conflitos. Solução pacífica obriga nós, brasileiros, o Brasil, na condução de sua política externa. Resolver todas as controvérsias internacionais que pode aparecer sem atos violentos, através de uma negociação, um acordo. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Ato bárbaro de causar terror em variadas formas, como destinação própria, quanto ao racismo, discriminação de raça, que pretende impor superioridade da outra, são práticas ainda atualmente presentes, vocês sabem disso. Mas a gente não pode. Isso é proibido, tá vendo? Cooperação entre os povos para o progresso. Sintetiza, gente, dentro do poder constituinte, progresso, um estado ajudar o outro. O progresso de toda a humanidade depende da gente, da cooperação, dos estados no alcance desse objetivo. Por isso que existe essa questão do progresso. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E o último, asilo político. Asilo político, gente, é algo imperativo. O que significa? Ele impõe e pronto. Eu não tenho como quebrar aquilo ali. Eu acabo concedendo através da diplomacia, o território, acaba abrindo as portas para as pessoas que sofreram com perseguição política. Sofrer com perseguição política, venham ao Brasil. Se instalar aqui, morar.
Eu darei esse asilo. É mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. O artigo 4 da Constituição Federal. Expliquei de uma maneira bem simples. Então, parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Então, aí é o macete, ó. Ainda não comprei recos. Ou inter pré-alto não é igual a rede com soco. Para você decorar, ainda não comprei recos. Ainda não comprei recos. Independência dos povos, independência nacional, defesa da paz, não intervenção, concessão de asilo político, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os estados, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, solução pacífica dos conflitos. Então é assim que você consegue aprender. Então a gente já aprendeu os macetes. Artigo 1º, sócio de Vapru. Artigo 2, 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que são independentes e harmônicos entre si, ou seja, não existe hierarquia entre eles. Artigo 3, com garra erra pouco. Artigo 4, ainda não comprei recos. Aí você começa a ler e começa a escrever no caderninho. Aí você não se esquece desse assunto. Você acaba não se esquecendo. De uma maneira bem prática, meu amado aluno. De uma maneira bem prática, tranquila. Para você não conseguir, você não errar essa questão. Você não errar essas questões. De uma maneira bem simples. Conseguiram compreender? Tranquilo? Conseguiram compreender? Então, meus queridos, espero que vocês não tenham dúvida nesse assunto. Tenham entendido? Agora nós vamos para a nossa aula de direito tributário. Presta atenção. Nós vamos adentrar muito sobre direito tributário. Então, não sai daí, meu querido aluno. Não sai daí que a gente volta já já com muito mais assunto sobre direito para vocês e macetes, tá bom, meus queridos? Até já.